Imagine o Deus eterno, que criou todas as coisas, que sustenta o universo, vestindo-se da mesma carne de quem sente dor e cansaço. O Criador entrando na criação. A palavra que formou o mundo agora chorando como um bebê em Belém. O Deus invisível se tornando visível. Graça e paz. Eu sou o pastor Edilene. Venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração e quero também orar com você ao final. Vamos ao texto? João capítulo 1, versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, ele resume o maior mistério da fé cristã em poucas palavras. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a doutrina da encarnação. Esse é o ensinamento onde nós aprendemos que o eterno se tornou temporal. Ele veio habitar no tempo, no espaço, o infinito se fazendo finito, se fazendo-se homem. A palavra aqui, quando ele diz o verbo, está se referindo a Jesus Cristo. A palavra grega verbo significa logos, aponta que Jesus, ele é como que a expressão perfeita de Deus. Tudo que o Pai é, o Filho o revela. Então, o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne, Jesus encarnou-se. Ele nasceu como um bebê e ele cresceu, ele viveu uma vida humana, ele era homem, ele não tinha apenas uma aparência humana, ele era homem, a sua natureza era a natureza humana. Ele assumiu um corpo humano, ele assumiu uma natureza humana. Deus, ele não é meio homem e meio Deus. Ele não é um tipo de semideus mitológico, não. Ele é homem e é Deus. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus homem. E ele sentiu as nossas dores. Ele teve limitações. E mesmo assim, ele nunca deixou de ser Deus. Ele precisou de alguém para cuidar dele, para o alimentá-lo. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê algo magnífico aqui. A humilhação que ele passou. Pense, Deus, que é eterno, todo-poderoso, criou todas as coisas, sujeitando-se a se fazer criatura, como um de nós, né? Como uma criatura, se fazendo homem, humilhou, desceu da sua majestade, da sua glória para se fazer, para se tornar homem. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos aqui no texto a palavra habitou entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra aqui, esse termo aqui, vem do grego, que significa armar a tenda. Ele armou a tenda entre nós. E essa é uma referência que João está fazendo lá do Antigo Testamento. Quando nós vemos que Deus dá ordem para Moisés construir o tabernáculo, que era uma tenda, aonde a presença de Deus iria descer ali naquela tenda. E ali seria a habitação de Deus no meio do povo de Israel. Então, essa é uma palavra para se referir ao tabernáculo, a tenda que era levantada no deserto, aonde a glória do Senhor habitava ali no meio de Israel. E agora, essa glória que vinha
habitar aquela tenda, aquele tabernáculo, junto ali do povo de Israel, agora ela está visível em quem? Em Cristo. Cristo habitou, né? Ele tabernaculou entre nós, ele armou a sua tenda entre nós. Então essa glória, essa presença de Deus entre os homens estava visível em Cristo Jesus. E João, ele acrescenta isso, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória que o homem não podia contemplar sem morrer, agora se revela em forma humana. Agora está habitando entre eles. E João está mostrando aqui para o seu povo, né, para os seus ouvintes, para aqueles a quem ele escreve, que o Deus soberano, criador, que por meio da sua palavra criou os céus e a terra e tudo mais, tudo que existe, ele se tornou carne, ele se tornou como um de nós, ele se humilhou, ele assumiu forma humana e veio entre nós e habitou entre nós, e nós vimos graça e verdade nele, vimos a sua glória, o seu poder. E mesmo assim, muitos não acreditaram, muitos não receberam, como nós já vimos no versículo de número 12, 13. Então, quando a gente olha para essa figura, a gente pode pensar em um rei. Pense um rei deixar o seu palácio, vestir roupas normais, um servo, e sair para viver entre o povo. É um retrato da encarnação. Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, descendo para viver como um de nós, passar pelas mesmas coisas que nós passamos, e não somente para viver como um de nós, mas para morrer em nosso lugar. Por que que Jesus teve que vir? Por que que Jesus teve que encarnar-se, que nascer como um bebê e viver a sua vida como homem e morrer na cruz? Isso é o plano, o propósito de Deus. Por que ele teve que fazer isso? Porque ele não poderia apenas lhe perdoar. Ele não poderia apenas te salvar perdoando você dos seus pecados sem ter algo para punir no lugar. Então, Jesus, ele se encarnou para ser o nosso representante. E ele passou e viveu tudo o que um homem poderia viver. Sofrimento, dor, tentação, sentiu frio, fome, chorou. Ele era homem e era Deus. As duas naturezas em uma única pessoa. Ele era 100% homem, era 100% Deus. As duas naturezas distintas, inseparáveis, mas que também não se misturavam. Esse é o mistério, essa é a doutrina da encarnação, do Cristo encarnado, do Deus homem. E ele continua. Ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e ele continua sendo Deus encarnado, Deus homem. Está aos céus, sentado ao lado, à destra de Deus, governando e reinando sobre todo o universo. E por que ele fez isso? Por nossa causa, por sua causa. Ele viveu uma vida santa, uma vida sem pecado, passou por todas as tentações que nós passamos e não pecou, porque nós pecamos. Ele viveu sem pecado para mostrar que nós poderíamos e não fizemos. E nós não fazemos.
Nós não conseguimos, mas ele conseguiu. E ele cumpriu a justiça. Ele cumpriu a lei de Deus. Ele viveu de maneira sem pecado. E ele morreu no nosso lugar na cruz. Era para você, para mim, para nós morrermos por nossos pecados. Era para que nós fôssemos crucificados e pagássemos pela nossa justa condenação. Mas ele fez isso no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu. E então ele pode nos tornar justos, perdoar os nossos pecados, porque todo o mérito é dele. Ele viveu no nosso lugar e morreu no nosso lugar e ressuscitou para que nós também ressuscitemos com ele. E nós não vivamos mais para nós, para o pecado, para o velho homem, mas que nós vivamos agora para Cristo. Esse é o Evangelho. É isso que significa a doutrina da encarnação. É Deus em forma humana. Cristo encarnado, ele não veio apenas para habitar aqui nesse mundo, mas ele o fez para habitar em você, para morar dentro do seu coração, para ser não apenas um hóspede aí dentro, mas para ser o seu Senhor e o seu Salvador, para governar a sua vida e fazer com que você se torne alguém santo, separado do pecado e separado para Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por Jesus Cristo ter se encarnado, vindo ao mundo, vivido uma vida santa, pura, sem pecado, em nosso lugar, e morrido na cruz como um cordeiro substitutivo em nosso lugar. Pagou a nossa dívida, cumpriu a nossa sentença, morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu te agradeço, Senhor, por Cristo Jesus ter nos substituído na cruz, para nós sermos salvos por meio da fé em Cristo Jesus e a sua obra perfeita na cruz do Calvário. Que os corações que se encontram sedentos por salvação possam ser encontrados nesse dia, possam ser alcançados, possam ser redimidos. Que o Senhor gere vida naqueles que estão mortos e que eles ressuscitem para viver uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida eterna. Que o Senhor faça a tua vontade e alcance aqueles que estão perdidos, encontre e traga salvação àqueles que necessitam. Saber que são alcançados por essa graça, mesmo sendo pecadores, mesmo não tendo condições alguma. O Senhor se fez pecado em nosso lugar, nos substituiu e nos salvou mediante a tua graça, pela fé em Cristo Jesus. Obrigado. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.